9204666. Se você achar melhor também, você pode fazer um vídeo. Faça um vídeo e também nos envie pelo 9204666. Muito obrigada a todos e um sábado abençoado. E, gente, vamos conhecer agora o nosso convidado deste sábado. Ele chama-se Sirlan Cohen. Ele é administrador e também é cientista político. E nós vamos conversar com ele, saber um pouquinho da sua história, saber um pouquinho mais sobre política. E, Sirlan, olha, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? E o meu muito bom dia a você. Bom dia, Keldima, bom dia, Francisco, bom dia ao portal IF3M e a todos os seus internautas, né? Um abençoado final de semana a todos aí. Estamos aqui, obrigado muito por poder contribuir com as ideias, com as opiniões que a gente possa trazer. Sirlan, mas antes de falarmos, né, nesse assunto política, vamos saber um pouquinho da tua história, né? Ora. Sirlan, você é cientista político, né? É administrador. Eu sou parentinense, de com Parintins, muito orgulho, né? E Cidade do Boi. Cidade do Boi, uma terra extremamente aprazível, que a gente toda hora tem saudade e vontade de voltar. Não só na época do boi, mas ela é uma cidade que tem muitas outras coisas bonitas, né, para a gente ver. E uma cidade quente. Uma cidade quente, como todo o nosso Amazonas, né? Nós temos um sol para cada cabeça aqui hoje em dia, né? Uhum. E aos 14 anos nós viemos para Manaus, né, estudar. E aqui iniciamos nossa carreira aí, empresarial, faculdade e finalmente a política, que a gente tinha um pouco de rejeição no início, mas depois nos apaixonamos, eu acho que uma maioria das pessoas que entram na política, né? Qual a origem do teu sobrenome, Cohen? Minha família, por parte de pai, ela é judia, né? E meu pai veio para o Amazonas, junto com a família dele, numa diáspora lá que houve no início do século XX. E foram se estabelecer em Tefé e depois retornaram para o Baixo Médio Amazonas. Uma parte ficou ali por Parintins, outra ainda ficou ali, primos e todos ficaram em Óbidos, Santarém, naquelas redondezas onde nós fomos criados e onde a família se estabeleceu. Poxa, que bom. Vocês são quantos irmãos? Por parte de pai são 10, mas nossa mãe foi a terceira esposa do meu pai, tive dois irmãos. Um, infelizmente, falecido recentemente, Salevi Cohen, né? Que inclusive a dona Salomé, né? Quantos anos está com a dona Salomé? 89 anos, sofreu esse baque na véspera do seu aniversário. Ela fazia aniversário dia 17 e no dia 16 meu irmão mais velho, tinha 65 anos, não tão mais velho, faleceu. A aneurisma cerebral o tirou do nosso convívio. E ela sofreu, está sofrendo muito, mas graças a Deus está conseguindo superar. Né? Uma pessoa de muita fé, uma pessoa com muitas convicção religiosa, e sabe que a vontade divina tem que ser respeitada. Nunca a gente sofre, mas tem que ter a certeza de que vamos todos para um lugar melhor. Verdade. Bem, gente, olha, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu estou conversando aqui, o nosso convidado deste sábado é Sirlan Cohen, contando um pouco aí da sua história. Ele que é cientista político, também é administrador, né? Está falando aqui um pouquinho da sua história, empresário, né? Então, Sirlan, e aí você nasceu em Parintins, parintinense da Gema. Da Gema. Engraçado, que tem uma coisa engraçada que eu falo sempre, que os meus dois irmãos mais velhos, Salevi e a Soraya, minha mãe teve o cuidado de vir até Manaus. Parintins não tinha nada de hospital, né, de recursos naquela época. E ela veio ter o meu irmão mais velho em Manaus e registrou ele em Manaus. Depois foi a vez da minha irmã. Mas como as duas primeiras vezes, eu reputo a isso, né? Foi tudo bem, parto normal, sem complicação. Na minha vez, minha mãe disse, não, os dois primeiros foi tranquilo, o Sirlan vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. E aí foi feito parto em casa mesmo, né? E então, sem complicação também.
E eu fui registrado em Parintins. Essa é uma curiosidade da minha família que aconteceu. Inclusive, mandar um beijo, se a Soraya estiver assistindo, um beijo. Soraya, tô com saudade de você, viu? Vamos marcar alguma coisa. E Cirlan, você é pai de quantos filhos? Sou pai de 5 filhos. Hoje o meu xodózinho tem 2 anos e 7 meses, né? Que é o Theo Salomão. Mas tem o Eduardo mais velho, tem a Evelyn, tem o Everton, o Cirlan Júnior, que já foi do meu casamento, né? Os outros foram de relacionamentos anteriores. E finalmente, depois já havia separado, já estava divorciado, e veio mais o Theo Salomão. Que você sabe a história da casa, mas foi aquela história triste também que eu tive que a mãe faleceu 20 dias depois do nascimento dele, né? A pessoa jovem, a Diana Reinaldo. E foi uma tristeza e ao mesmo tempo uma alegria de ter um bebê aí para a gente cuidar. Ela foi, mas deixou um fruto maravilhoso. Né? Que bom. Ela não é esquecida em nenhum momento, porque toda vez que a gente fala com o Theo, a gente está lembrando dela também. Né? E Cirlan, como é que surgiu essa vontade? Né? Você sempre quis ser político ou aconteceu na sua vida? Não, Eudilma, nunca. Na verdade, eu era meio arredio da política, né? Porque até hoje, né, você fala do político com um certo, sei lá, tem pessoas que têm preconceito, aquela coisa que o cara tem que entrar porque tem que roubar, porque tem que ser desonesto, tem que ser corrupto. E isso naquela época já era dessa forma, né? Se aumentou, diminuiu, não importa, mas já havia esse entendimento, vamos dizer assim, esse preconceito, entre aspas, com os políticos. E aí a gente ficava ali estudando, fiz 4 faculdades, né, administração, física, engenharia elétrica, enfim, me preparei bastante para a vida. E no final é que uma veia muito, vamos dizer, comercial, que eu reputo ao meu pai, que era comerciante, uma veia muito de comerciante, me tirou um pouco do caminho acadêmico, da profissão, e me jogou no mundo dos negócios. Então eu fui empresário já com 20 anos, eu já tinha uma empresa, 22 anos. Para você ter uma ideia, a primeira agência de turismo no Amazonas foi eu e minha irmã que criamos em Parintins, Tupinambarana Viagens e Turismo. E desse trabalho que nós fizemos lá, nós começamos a fazer com que os transatlânticos que vinham para Manaus e depois voltavam com nova tripulação, com novos passageiros, parassem em Parintins em todas as viagens. Foi um boom, o boi estava, vamos dizer assim, ressurgindo com o bombódromo que tinha sido construído pelo então governador Amazonino Mendes. Só que os transatlânticos passavam e vinham e ninguém parava. Passava direto. A partir desse momento, nós começamos a fazer uma mini apresentação para os turistas. Keudman, todo transatlântico que passava em Parintins parava para ver a pequena apresentação. Isso foi muito bom e até hoje acontece. Foi isso? 89. Olha, 89. 1989, o prefeito ainda era o Glaucio Gonçalves, e que foi na inauguração da empresa, que foi no nosso coquetel. Ele ainda é vivo? Não, seu Glaucio já faleceu. Inclusive o Enéas, filho dele, que depois sucedeu ele, também faleceu. Mas fomos os pioneiros nesse trabalho que até hoje rende para os bois. Os barcos passam, param, o boi faz uma apresentação e ficam os dólares, fica coisa muito, muito recurso em Parintins por conta disso. Eu imagino, né, com a pandemia, ficou o quê? 2 anos? 2 anos parado. Imagina aquelas pessoas como sobreviver, né? Realmente, Parintins hoje exporta mão de obra, a mão de obra de cultura para todo o país, né? Você tem artistas trabalhando nas escolas de samba do Rio, tem artistas trabalhando na escola de São Paulo, Recife. Hoje, a mão de obra parintinense qualificada culturalmente, né? Os artistas plásticos, são requisitados para Manaus e para o Brasil todo. Rio, São Paulo principalmente. Inclusive tem uma curiosidade. Não sei se você observa no Rio hoje, as alegorias elas têm movimento. Antigamente, as alegorias cariocas, dos carnaval
do Rio e de São Paulo, elas não se moviam, não se mexiam. Já foi ideia dos... Quando chegou os parentinenses, a coisa começou a tomar vida. A águia da Portela começou a bater, as asas, e fora muitas outras situações que aconteceram. Então foi realmente um ganho para o carnaval muito, muito grande. E Sirlan, aí começou a tua vida política, né? Aí você foi candidato a vereador. Deixa eu ver quando começou, era 90, década de 90, né? Apoiando candidaturas a vereador, a deputado. Me lembro bem que eu ainda ajudei a contribuir na eleição do Dr. Cláudio Chaves, que era sócio do meu primo Jacó Cohen, lá na clínica de oftalmologia. E daí comecei a tomar gosto. E que eu depois fiz administração e fiz... me pós-graduei em ciências políticas, e a cada dia aquilo me apaixonou mais. Aí eu fui candidato em 2000, a vereador. Em 2004 já alcancei uma suplência, e em 2008 tanto ajudava nas coordenações como fazia campanha. E cada vez me apaixonava mais. Sou um apaixonado por, apesar das decepções, não tem quem não carregue decepções na política, mas eu ainda sou um apaixonado pelo que a política pode e representa para a população. Que a política ela é muito bonita. As pessoas que entram... exatamente. Que o problema é as escolhas que nós fazemos, e às vezes não, a maioria das vezes são escolhas de boa fé. As promessas que vêm são realmente de que você está elegendo uma pessoa que vai transformar para melhor a sociedade. E um comparativo muito simples. O que a política fez com um país aqui do nosso lado? Venezuela. Que era um país extremamente próspero, né? Turismo bombando, tudo era bom na Venezuela. Eles têm uma riqueza ímpar, que é o petróleo, a maior reserva de petróleo do planeta ainda está lá. Então, o que está se fazendo com isso? Empobrecendo as pessoas. O que fez? A política. Não há outro motivo para o povo venezuelano hoje estar fugindo do seu país. É a política ruim, é a política da escolha errada. É a escolha que promete o céu e entrega o inferno ou coisa pior. É verdade. Bem, gente, olha, muito obrigada mais uma vez. Esse é o Amazônia Tem Voz, deste sábado, dia 2 de setembro. Estamos recebendo aqui no estúdio Sirlan Cohen. Você está conhecendo um pouquinho mais da sua história. Estamos debatendo aí sobre várias questões. Eu gostaria que você mandasse pergunta para o nosso convidado, tá bom? 92000-4666. Bem, deixa eu ver aqui. Surgiu uma pergunta aqui. Se você é pré-candidato a vereador em Manaus. Não sou pré-candidato. E falo isso com convicção. Não sou pré-candidato. Devo acompanhar um grupo político, né? Mas eu não serei candidato. Já tive minhas experiências. Você quer entrar para fazer as mudanças. Mas quando você encontra pessoas no meio do caminho que refletem as mudanças que você quer, você acaba apoiando, você acaba caminhando com essas pessoas, né? Porque também não dá para todo mundo se eleger. Então, ou você junta um bom time com as tuas convicções e marcha junto com ele, com essas pessoas, ou você vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, fui várias vezes. E pode falar quem é essa pessoa? Posso, é público, né? Eu acompanho o vereador Chico Preto já desde que ele foi candidato a prefeito, a vereador em 2016, e a gente tem caminhado durante esse período, né, 2016 até 2022, quando ele foi candidato ao Senado, uma candidatura complicada, mas a perseverança e a determinação nos move. E eu tenho convicção que eu o acompanharei nessa jornada aí de 2022. Ele vai recomeçar como vereador, né, uma voz extremamente inteligente, debatedora, ciente dos problemas de Manaus, e eu tenho certeza que é uma boa escolha, tanto para mim quanto para os nossos internautas que estão nos assistindo aí. Viu, produção? É bom entrar em contato com a produção do Chico Preto para trazê-lo aqui no programa, viu? Se precisar, eu faço a ponte, viu? Para trazê-lo aqui, ele é pré-candidato a vereador, né?
E vamos trazê-lo, viu, produção? Olha, 92000-4666, esse é o nosso contato para você fazer perguntas para o nosso convidado, Sirlan Cohen. Tá bom, gente? Olha, e vamos agora, né? Vamos agora, viu, produção, aqui. Tá chegando pergunta aqui para o nosso convidado. Gente, vamos ao quadro Pergunta aí, Caboclo. Chegando bastante pergunta aqui para você, tá, Sirlan? Ótimo. Olha, Antônia Paiva. Ela diz o seguinte: quero saber qual a sua opinião sobre o transporte coletivo e saúde básica em Manaus. É a pergunta da Antônia Paiva. Olha, na saúde básica, eu tenho até uma referência, né? Eu lembro quando o Serafim era prefeito. Tinha um projeto lá, eu tinha conhecimento, participava inclusive. Então tinha uma relação lá que eu de, se eu não me engano, 52 medicamentos que simplesmente não podia faltar na rede básica de saúde. Além do atendimento, e se faltasse, a gerência podia ligar para a central de medicamentos e imediatamente o motoqueiro ia entregar esse medicamento. Onde é que eu quero chegar? A saúde básica, ela é fundamental, inclusive para não sobrecarregar a rede de média complexidade. Ou seja, se você não tem um remédio para diabetes, se você passar mal por causa da falta desse remédio, onde você vai parar? No pronto-socorro. Você vai parar numa UBS, desnecessariamente do ponto de vista de que se você tivesse aquela medicação à sua mão, ali no bairro onde você vive, você não chegaria nesse ponto. Assim também para os hipertensos, que são uma grande maioria da população idosa. Então, a saúde básica ela tem que ser encarada de uma forma muito, muito, muito responsável, porque senão nós vamos ter muito problema e aquele atendimento de emergência ou de urgência que poderia acontecer está sendo ocupado por uma pessoa que poderia ter ficado lá na assistência básica, né? Não precisaria recorrer à média complexidade. Então, eu creio que é importantíssimo e eu não vejo essa atenção sendo dada na devida proporção. Tá certo? Olha, aqui Maiara Soares Pereira está no Facebook. Estou aqui acompanhando vocês. Ela está dizendo. A Maiara. Obrigada, tá, Maiara? Um beijo aí para você. Deixa eu ver aqui. Se lá mais perguntas aqui chegando. Deixa eu baixar aqui o som, tá? Do celular. Tá baixo aqui, tá, produção? Já tá baixo aqui. Sirlan, outra coisa que as pessoas comentam muito, falam bastante, né? Inclusive a Antônia Paiva colocou aqui, que é a questão da saúde básica e também a questão do transporte coletivo. Entra prefeito, sai prefeito. Inclusive o prefeito Davi Almeida chegou a Manaus, né, alguns coletivos, né, inclusive os ônibus bonitos, climatizados, mas infelizmente não é o suficiente para atender, né, a questão das pessoas que utilizam o transporte coletivo. Então, uma questão que todo mundo, né, a maioria, né, das pessoas que utilizam o transporte coletivo sempre reclama sobre essa situação, que deveria ter mais ônibus, que deveriam abrir licitações para empresas, né? No caso, vou citar o nome aqui de uma empresa que você vê os ônibus todos quebrados, sucateados, os pneus carecas, mas a empresa está rodando, E quem sofre com isso é a população. O que você tem a dizer em relação ao transporte coletivo em Manaus? O que você acha que deve ser feito para melhorar a situação do transporte? Eu vejo que há uma necessidade urgente de uma reorganização do transporte coletivo em Manaus. Onde que eu quero
chegar, Keldimar, que o transporte coletivo hoje ele mudou seus paradigmas. Ninguém mais vai do seu bairro para o bairro do lado de ônibus. Você vai de Uber. Você vai de aplicativo. Porque às vezes sai até mais barato. Se você tiver com 3, 4 pessoas, você pega um aplicativo, você paga R$10. Se você fosse de ônibus, cada passageiro sairia por 4, né? 4,50 a passagem. Então veja só, para você em pequenas distâncias, hoje você não precisa mais do transporte coletivo, você não usa mais o transporte. O que aconteceu? Esse usuário do transporte coletivo saiu dessa, vamos dizer, dessa composição. No entanto, as grandes distâncias, para quase todos, é necessário fazer de transporte coletivo, senão fica caro. Então, se você vai para o centro, para a cidade nova, você precisa de ir transporte coletivo, senão vai pagar muito caro de aplicativo. Então, é essa reorganização, isso eu estou falando também dos micro-ônibus, né, que tem suas linhas próprias, mas é necessário ter uma reorganização para que renove a frota e ela não dê prejuízo, para que todos seja um jogo de ganha-ganha nisso. Né? Eu não posso entupir a cidade de ônibus fazendo trajetos curtos, porque ele não vai ter passageiro. Então eu preciso priorizar os grandes corredores. Centro, bairro, distante, centro e bairro, para que eu não sobrecarregue os ônibus com custos, né? E também eu consiga equacionar, né, de forma justa todos os agentes. Ó. Tem o mototaxista também, tem o aplicativo, tem os micro-ônibus e tem os ônibus, que o Davi está trazendo os ônibus elétricos, né, ônibus novos. Eu sei de uma iniciativa em São Paulo que os ônibus já estão andando a nitrogênio, né, a hidrogênio, perdão, e que não polui, porque o resultado da queima do hidrogênio é a água. Né? Então, a gente precisa realmente sair desse sistema, mas com inteligência. Né? Não se resolve só trocando. Você precisa fazer um estudo e ver onde é que o ônibus é necessário, onde o aplicativo está suprindo a necessidade, para que a gente tenha realmente uma solução para o transporte coletivo da cidade de Manaus. Falta sentar na mesa um grupo de técnicos e fazer esse estudo. Fazer acontecer. Exatamente, fazer acontecer. Olha, o Moisés Nogueira está no Facebook. Só quem precisa, no dia a dia, atende a situação, ônibus superlotado. Demorados e de péssima qualidade. Aqui o Moisés, né, Nogueira, que está no Facebook. Aí diz aqui, falta organização e investimento. É isso que nós o que ele acabou de falar aqui. Falta um investimento no lugar certo, em transporte coletivo, mas para ele suprir aquela necessidade de longas distâncias, porque realmente as pessoas não vêm de aplicativo. As pequenas já estão solucionadas, então só falta investimento, talvez mudar as empresas que estão aí há muitos anos. Tempo. Essa açaí, pelo amor de Deus. E eles não trocam os ônibus, eles ficam repetindo, tentando maquiar ônibus velhos, já que não duram mais nem um ano. E os pneus carecas, ônibus que pegam fogo, ônibus que pifam por qualquer coisa. E não vão mais botar culpa nas vias da cidade, que elas receberam muito investimento e estão recebendo muito investimento por parte da Prefeitura e do Governo do Estado. Tanto é que você já anda em vias muito bem pavimentadas, né? Não há mais aquela buraqueira que a gente tem uma triste lembrança, né, que acabava também não só com o transporte coletivo, mas com os nossos próprios automóveis. Né? Então, essa desculpa já não se pode usar. A verdade é que precisa renovar mesmo a frota o mais urgente possível. Abrir espaço para as outras empresas. Novas licitações, tem gente querendo investir. Com certeza. É uma coisa que dá lucro, então interessado não vai faltar. Olha. Falta coragem. Aí tem aqui, ele diz, o preço da passagem só aumenta, esse é o Moisés, tá? O preço da passagem só aumenta e sem retorno para nós amazonenses, ele diz. A Laura Gomes também está no Facebook, ótimo convidado.
A Camila Passos, ela diz assim, marcando presença no podcast, muito bom. Obrigada, tá, Camila? Obrigada, Laura. A Catiúcia está no Facebook, grande portal, fazendo a Amazônia ter voz. A Solange Félix também no Facebook, nosso Amazonas precisa de melhoras no transporte público. A Bruna Carla também no Facebook. Pergunta aí para o convidado se ele vai... cadê aqui? Pera, me perdi um pouquinho aqui. Se ela está dizendo aqui, pergunta para o convidado se vai ter um sorteio lá da peixaria. É a Bruna Carla. Aí a Suelen Lima. Esse podcast é importante para o nosso estado, falando coisas necessárias e problemas que temos na capital e municípios. Parabéns. Aí a Bruna, passagem é um absurdo mesmo. Então, olha, muita gente acompanhando aqui o Facebook. Os ônibus precisam de bons... diz aqui. Gente, é porque, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Produção, viu? É que tá quebrado, viu? Eu vou trocar essa semana, tá, gente? Que eu não tive tempo, aí eu fico com dificuldade pra ler. Ainda sou meio cega, aí vocês imaginem, né? Aí, Solange, aqui, os ônibus precisam de uma boa, eu acho que isso aqui, avaliação interna, para atender a todos, né? A todas as pessoas. E sem falar que os ônibus estão lotados. Ela diz aqui, olha, gente, muito obrigada mesmo a todos vocês. Desculpa aí, tá? Que minha tela tá quebrada. É por isso que eu estou com dificuldade para leitura. Mas a gente dá um jeitinho aqui. Então é isso, olha, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando através... chegou um aqui, gente, olha. Obrigadão, tá? Chegou aqui um telefone. Obrigada. Então é isso, olha, nosso convidado Sirlan Cohen está aqui conosco. São 11 horas e 28 minutos neste sábado, dia 2 de setembro. Sirlan Cohen, que estamos aí debatendo vários assuntos, como transporte coletivo, saúde, né? E mande a sua denúncia, tá bom? Você tem alguma denúncia, você que está em qualquer lugar, qualquer município aqui do estado do Amazonas, você pode também estar entrando em contato com a gente através do 9204666. Esse é o nosso número, bem facinho, aí que você pode mandar suas perguntas e também mandar, né, se você tiver alguma denúncia para fazer no seu bairro, no seu município. E sem falar, gente, que nós estamos também em todas as plataformas da internet. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que está nos acompanhando pelo YouTube, qualquer plataforma da internet, você vai lá, que estamos ao vivo através do portal IF3M. Esse é o Amazônia Tem Voz, que dá voz aí para você que, né, tem denúncia, que você tem perguntas para fazer, pode estar entrando em contato conosco. Bem, Sirlan, já falamos sobre política, já falamos sobre o transporte, saúde, e nós temos... Chegou alguma denúncia aí, ô Francisco? Ainda não? Ok. Então, gente, Sirlan, nós já falamos sobre essas questões, né? E vamos agora, gente, ao quadro Denúncia aí, Caboclo. Bem, esse é o quadro Denuncia aí, Caboclo, tá? Você pode, né, estar mandando aí a sua denúncia pra gente. Produção, só me perdi aqui rapidinho. Pode me ajudar? Não chegou aqui, tá? Peço desculpas aí a vocês, gente. Acho que chegou nesse outro telefone aqui. Ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo, viu, Sirlan? Os imprevistos também aparecem, né? Tá, deixa só a produção aqui. É que é ao vivo, né?
fosse gravado no... Fazer edição, sim, né? chegou aqui. Ó, a denúncia vem aí da Suelen. Ela diz o seguinte: estamos passando por dificuldades devido às quedas das pontes. Mas você não disse aqui qual a ponte, tá, o Suelen? Tá bom? Era só isso aqui. Estamos passando dificuldade devido às quedas das pontes. Mas qual ponte, tá, Suelen? Passa aí pra gente, tá bom? Passa aí pra gente que a gente, né, vai levar aí a sua denúncia, tá bom? Para os órgãos competentes, né, para ver se fazem alguma coisa sobre essa tua denúncia e sobre essa tua questão, tá bom? Obrigada, tá, Suelen, aí, por nos acompanhar através do portal IF3M. Esse é o Amazônia Tem Voz. Bem, Cirlan, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. E me diz uma coisa, nós já falamos sobre essa questão do transporte, você disse, né, a sua opinião, o que deveria ser feito Sim. para que pudesse, né, melhorar essa questão do transporte coletivo. E tem também uma questão, né, que é bastante falada, né, sobre as pessoas aqui de Manaus, do Amazonas, que vem chegando também nos interiores, que antigamente no interior do Amazonas era uma questão calma, as pessoas saíam de Manaus para ir para o interior. Por quê? Porque elas se sentiam mais seguras. Mas hoje não. Hoje essa questão da segurança pública, né, não só atinge a capital, como também o interior do Amazonas, né? A violência, infelizmente, acabou chegando nos interiores. O que você tem a dizer em relação a isso? E o que você acha que deveria ser feito para melhorar essa situação? A segurança do nosso estado é muito complexa para solucionar. Por quê? Se você for olhar e verificar os números, a grande maioria, né, dos problemas de violência que nós enfrentamos estão relacionados ao tráfico de drogas ou ao consumo de drogas. Então, como nós somos fronteira para os países que mais produzem entorpecentes, nós não somos produtores, mas só somos o corredor principal para essas drogas chegarem a outros estados, inclusive a outros países, né? Então, o Estado tem condições de resolver isso sozinho? Não tem. Prefeitura nem se fala. Nós precisaríamos de uma estratégia muito poderosa envolvendo o governo federal, Polícia Federal e as Forças Armadas, né? Porque nós temos um contingente do Exército, Marinha e Aeronáutica enorme, mas aqui no nosso estado, que é um continente, né, com fronteiras de floresta, que torna mais uma coisa, você tem uma fronteira com a praia, ou seja, o Nordeste todo, você tem como policiar de forma até tranquila. Mas e aqui na floresta? Rios para todos os lados. Pistas clandestinas podem ser feitas do dia para a noite. Então, nós temos um problema enorme, que antigamente era muito ligado à capital, mas o problema da droga chegou em todos os municípios do nosso interior. E com ela chegaram os problemas ligados a ela, né? É o usuário que rouba para sustentar seu vício. Você vê que se fosse só roubar, e às vezes até mata. Vem acompanhado da violência. Se você se nega, ele usa a violência. E a violência pode causar morte ou não, mas ela não tem limite, né? Então, se você, do usuário que precisa manter seu vício e não trabalha nem nada, até o traficante que está ali fornecendo a droga, ela chega com uma facilidade muito grande. Então, nosso problema de segurança está intimamente... E cresceu muito, né, Cirlan? Muito. Cresceu. Se você comparar de 10 anos atrás, 10 anos, a questão da segurança, viu, gente?
10 anos atrás, como era Manaus, para hoje, você observa que cresceu muito. Você não pode mais andar com você. Eu mesmo. Eu já fui vítima 3 vezes. Já pensou levar o meu celular 3 vezes? Quer dizer, então, a qualquer momento pode acontecer com você. E acontece aos olhos de todos. De todos, porque ninguém quer se meter. Ninguém pode. Porque você pode sobrar para você. Né? O cara tá armado. O cara tá com faca, mas pode estar com uma pistola, pode estar com um revólver. Quem vai se arriscar? Então, é cruel. Se eu não me engano, nós somos a 2ª capital mais violenta do país hoje. Eu sei que nós estamos aí no topo. E é preciso haver é como eu falei, sozinho a PM não resolve. É preciso haver um estanque dessa entrada de drogas pelas fronteiras. Enquanto isso não acontecer, é enxugar gelo. Né? Por quê? Porque o problema vai continuar, a facilidade leva as pessoas a consumirem mais, há uma necessidade também de um amplo conhecimento, principalmente das crianças, dos adolescentes, do perigo que é. Deveria ter uma matéria na escola. Deveria ter em vários. Desde dali da pré-escola. Adolescência ali, quando o cara começa a ter entendimento das coisas, para o mal que ela causa ao teu organismo e o mal que ela causa à sociedade de uma forma geral. Tira a produtividade das pessoas, coloca elas na rota do crime. Você vê que a maioria das pessoas que morrem na violência são jovens. Isso é o pior. De 15 até 25, 26 anos é que mais está morrendo. A maioria que morre. É aquela pessoa, aquele jovem incauto que se mete na droga achando que ali vai ter um recurso fácil para consumir determinados produtos e encontra a morte com muita facilidade. Isso lá não tem classe social. Não tem. Se você observar, não tem. É do jovem que foi criado ali, né, numa vida estável, numa vida boa. Né, que tem seu emprego, tem seu carro, estudou em escola particular, até aquela pessoa de classe baixa que não teve a oportunidade que aquele outro jovem teve. Infelizmente, a droga é uma coisa que ela não escolhe, né, classe social para viciar. Ela vicia todo. E às vezes a classe média tem mais acesso. Do que a própria classe média. Você precisa ter dinheiro. Então a classe média geralmente tem mais acesso financeiro. Mas depois se transforma num zumbi, aquele jovem que podia estar produzindo, que podia estar trabalhando. E isso é muito triste quando a gente encontra. Né? Famílias, destrói famílias. A degradação é muito rápida. Meu amigo, é um negócio que eu não desejo para o meu pior inimigo, é ter uma pessoa usuária de droga na família. E eu creio, na minha concepção, né, deveriam os nossos governantes se unir, né, sentar, fazer uma mesa aberta, sentar, conversar de que maneira resolver, porque tem jeito. Porque o que está acontecendo hoje, as facções dominam tudo, até para você entrar num bairro. Eu, como repórter, para entrar em um bairro, tá aí meus amigos que não deixam mentir, muitas vezes nós temos que pedir autorização para entrar, para fazer uma matéria. Já pensou uma situação dessa? É inusitado isso. Aí, o que aconteceu em um bairro recentemente? Em um bairro? Eles tiraram as próprias pessoas das suas casas. Tiraram as pessoas das suas casas. Tiveram que sair dali. E eles dominaram aquela área ali toda. Eu não estou lembrada agora, né, o bairro, mas aconteceu. Isso aqui em Manaus. Quer dizer, então, é uma situação muito complicada. O Estado está perdendo a guerra para as drogas. Para piorar, a gente ainda vê esses escândalos, né, de forças policiais se envolvendo, né, com crime, virando criminosos piores, porque a gente tem neles a confiança de que estão para nos proteger. Quando aparecem esses escândalos aí, onde eles se transformaram em criminosos, a preocupação dobra, né? Verdade. Porque quem era para nos proteger está se envolvendo
e são pessoas muito da cúpula, né? Muito ligados ao comando, e isso nos faz temer ainda mais, que se a gente está realmente sendo protegido, ou se no fundo está todo mundo numa panela só. Mas eu creio que a grande maioria da PM, das forças policiais, estão ainda para defender a população. Sim. Olha, Lilian, um beijo, meu amor. A Lilian está nos acompanhando através do YouTube, um podcast de excelência para nosso estado. Obrigada, meu amor. A Luísa Dutra, também no YouTube, acompanhando o podcast da Capital Suelen. Também parabéns, Sirlan, por sua trajetória. O Tiago Teles no Facebook, violência, nem se fale. O Amazonas é o terceiro estado em violência. Terceiro, viu? Terceiro. Falei que era o segundo. Eu também estava em dúvida. O Roberto Lopes no Facebook. Enquanto o amazonense não aprender a votar, esse problema irá perpetuar por muito tempo. Nós conversamos sobre isso, né? Falamos sobre isso, essa questão de realmente saber votar. Ter a consciência, né, Roberto? Estudar mesmo quem é o teu candidato, a trajetória dele, se realmente é um cara honesto, se realmente é um cara que vale a pena confiar, né? Se é competente, o caráter. Não só ele na política, mas ele como pai, como filho, como avô, se for avô. Então, uma questão que realmente, viu, o Roberto, eu concordo com você, Roberto Lopes, realmente nós temos que ter, né, essa consciência de saber realmente quem são as pessoas que nós vamos botar, né, na Câmara, ou na Prefeitura, ou no governo, ou na Câmara Federal para nos representarmos. Produção, vamos agora para o quadro. Vamos agora para o quadro mais esperado, que é o fato da semana. Bem, gente, vamos para o fato da semana, Sirlan, que inclusive é o gancho do que nós estávamos tratando ainda agora, a questão da segurança pública e de pessoas, né, que acabam se envolvendo, pessoas que estão ali para nos representarmos e nós confiarmos, né, e infelizmente muitos, né, acabam, não são todos, né, porque assim como existem todas as profissões e muitos fazem corretamente, outros não fazem corretamente. Com certeza. Essa questão, né, o general Mansur, ele foi exonerado, né, ele está através de uma operação, né, ele está sendo investigado sobre essa questão. Inclusive, viu, general, o portal IF3M está aberto, tá bom? Se o senhor quiser falar, tá bom? Nós somos um portal que damos voz e vez, ouvimos os dois lados, tá bom? Se o senhor quiser falar aqui, está aberto o portal IF3M, dá a sua versão sobre tudo isso que está sendo investigado, né? E essa questão, né, Sirlan, o que você, infelizmente ele foi exonerado, né, está sendo investigado sobre essa questão aí de envolvimento. O que você tem a dizer em relação a tudo isso? A nossa tristeza, né, de não poder confiar plenamente naqueles que deveriam nos proteger, que deveriam estar 100% nos dedicados a resolver o problema da nossa segurança. O que eu soube aqui é que o envolvimento dele se deu através do filho, né, que estava num posto estratégico ali da Polícia Militar, e que se envolveu aí com os traficantes, se não estou enganado, aprendia de um para negociar com outras facções. Isso é imperdoável, né? Isso causa para a gente uma tristeza muito grande, porque nós queremos ver uma polícia de segurança, a nossa segurança, nos protegendo dia e noite. O que adianta eu pegar algo de um e vender para o outro lado? Eu mantenho toda a droga na rua, estou mantendo aquilo que causa
problema na mão das pessoas que estão causando, ou seja, não resolvi nada, né? E em benefício próprio, ou seja, isso é comercializado a preços altos, a gente sabe que é muito dinheiro envolvido, e quem não tiver uma formação, que eu digo, bem forte, moral, vai cair nas garras do tráfico, porque envolve muito dinheiro, envolve muita força que hoje eles têm, né? Muito poder. E é uma tristeza para a gente, para os amazonenses principalmente, que já estamos nessa situação do terceiro estado mais violento. Como eu disse no início, que a violência é trazida pela droga. A grande maioria, a grande percentual, eu não tenho o número, mas eu creio que 80% por aí é relacionado à droga, à violência do nosso estado. E a gente vê, em vez de as forças policiais estarem neutralizando, elas estão só alimentando esse poderio das... Por que se eu sou policial e negocio com traficante, eu nunca vou prender o traficante. Se eu negocio com as facções, eu nunca vou criar problema para as facções. Você está sendo conivente. Eu estou sendo conivente, estou me prendendo o meu rabo, ou seja, como é que eu vou prender alguém que eu estou fornecendo a droga que seria de outro? Ou seja, eu estou apenas facilitando a vida deles, porque eu deixo de coibir para incentivar. Se eu vendi aquela droga para uma facção, eu vou dar garantias que ela vai poder comercializar aquilo livremente, né, nos milhares de pontos que Manaus existe hoje de consumo de droga, de venda de droga. Então é uma tristeza e espero em Deus que isso seja resolvido, que os culpados sejam punidos, até para dar exemplo, né, para que outros não caiam na mesma situação. Ok. Gente, olha, muito obrigada mais uma vez. Esse é o podcast Amazônia Tem Voz, né? Um programa aí que dá voz para você. Continue mandando suas perguntas. Também você pode fazer a sua denúncia através do 92000-4666. Eu vou chamar novamente o Pergunta aí Caboclo. Bem, Cirlana, não para de chegar perguntas aqui para você. Olha, a Ana Carolina Ribeiro, que está no Facebook, ela está falando de Itacoatiara. Um beijo para você, do município de Itacoatiara. Diz aqui, o que temos a falar sobre a nossa M010 que continua toda esburacada? Tá complicado. Chegou aí esses tempos em Itacoatiara? Ou... Sim. Tem inclusive um trabalho que está acontecendo em Silves e eu tenho que me deslocar periodicamente, né, para o município. Realmente é triste, mas eu quero lhe dizer que é um problema que tende a se resolver. Por quê? Porque essa licitação para o recapeamento de toda a malha viária até Itacoatiara, ela já foi, feita. E a empresa contratada. Nas primeiras empresas que iniciaram, houve algum problema e elas foram tiradas do processo, mas outras empresas já assumiram esse trabalho. O fundo para fazer isso já existe, ou seja, o dinheiro já deve estar na conta do Estado. E eu tenho certeza que daqui mais 2 anos, porque é uma estrada relativamente longa, né, será concluído. Porque uma boa parte dela, vários quilômetros, estão em perfeitas condições de trafegabilidade. Mas eu sempre digo, por que não começa nas partes mais, vamos dizer, utilizadas? Por exemplo, Manaus e Rio Preto. Para Rio Preto você tem muita gente, vai e volta, inclusive todos os dias para trabalhar em Manaus. Já deveria ter sido prioritário, né, esse início de obras por aqui. Mas não, nós estamos lá no meio do trecho ainda, mas tenha certeza que em breve essa estrada estará concluída. Nós temos sempre que levar em consideração o nosso inverno e verão, né? Tem um período que a gente pode trabalhar com obras de recapeamento e tem um período que a gente tem que parar porque chove demais
e fica impossível colocar um asfalto de boa qualidade ou uma terraplanagem de boa qualidade. Mas esse é um problema resolvido, na minha opinião, que só está, vamos dizer, demorando um pouco pelos problemas que tiveram nas primeiras empresas que iniciaram o trabalho. Aí diz aqui, o governador, como sempre, recebeu a grana para isso e até o momento a estrada está péssima, causando acidentes fatais. Aqui o comentário, tá bom, a Ana. Um beijo aí para você, tá, Ana? De Ana Carolina, de Itacoatiara. Ana, a questão financeira eu creio que não é o maior problema. Acho que aí o maior problema foi realmente de competência, para fazer o mais rápido possível, né? Principalmente começar pelos trechos mais críticos. Então, na verdade, a questão foi de competência, que eu tenho a informação de que o recurso para fazer a obra na sua integralidade já existe e já está, inclusive, disponível. Aqui, ó, a Suelen diz aqui, o dinheiro que está sendo investido no Sul Manaus deveria estar sendo para a saúde, segurança e saúde. Muito dinheiro, um absurdo, ainda não prestaram conta com o povo. Realmente está dando o que falar, né? Esse evento, que inclusive vai ser agora, né, nesse feriadão aí de setembro, é uma coisa que está repercutindo muito, que é um evento que está sendo programado aí pela Prefeitura de Manaus, e algumas pessoas concordam, outras não concordam, pela questão do valor. É um show milionário, um evento milionário que está sendo promovido pela Prefeitura. O que você tem a dizer sobre isso, Ivan? Eu sem acusar nem nada, né, eu deixo a minha opinião no seguinte: transparência é tudo que a gente precisa para acabar com disse-me-disse. Eu sei que tem empresas envolvidas que estão financiando, estão ajudando a fazer acontecer. Não é só dinheiro público, me parece que o dinheiro público é a menor monta, né? Mas tem empresas aí que estão ajudando a fazer esse evento cultural acontecer, né? E eu creio que está fazendo é transparência, está faltando é transparência aqui hoje. Porque quando a gente sabe, a gente para de criticar, a gente pode até não gostar, mas você sabendo de que forma está sendo feito, os custos reais, quem é que está ganhando com isso, quem é que está perdendo com isso, aí a gente tende a se acalmar ou concordando ou não, mas pelo menos você fica sabendo o que está acontecendo. Na minha opinião, o que está faltando para a Prefeitura é a transparência. Colocar isso, quanto é que A está recebendo, B, C, D, cada artista e tudo mais, porque é um evento grandioso, é um evento que já está no calendário cultural do nosso município e muito bacana nos anos anteriores. Esse ano vai ser, inclusive, ali numa área do Porto, né, que está esquecida, para revigorar ali o centro de Manaus. Eu gosto muito e parabenizo, inclusive. Só peço que tenha mais transparência para que essas críticas diminuam ou fiquem ali vamos dizer assim, na intriga da oposição somente. E Sivan, o que você acha do governo atual? O que você tem a dizer sobre, né, o mandato, né, como está sendo conduzido o Estado pelo governo atual? Eu não preciso falar, né, Keldima? Os números, eles são mais importantes. Quando a gente está, o que a principal obrigação do governador? Segurança, educação e saúde. Esses sempre serão os principais obrigações de qualquer governante, né? E quando você pega os números, aí você começa a se preocupar o que efetivamente está sendo feito pela nossa segurança quando nós estamos no terceiro estado mais violento da nossa federação. Há filas de cirurgias eletivas aí crescendo a cada mês. Então você começa, não sou eu, não é nem mais opinião, porque dizem que tem 3 opiniões a serem respeitadas. É a minha opinião, a sua e a real, que são os fatos. Então os fatos independem da opinião. Eles estão aí, né? Então não adianta eu dizer que está bom algo, né, que está comprovadamente ruim. Então contra fatos não há argumentos. Então realmente nós vivemos aí um período
Eu não sei se falta recurso, na minha opinião não é recurso, é administrativo mesmo, é você ter noção daquilo que você é responsável e tentar resolver. E eu creio que nós não estamos vivendo um bom momento do governo do Estado do Amazonas. Se o Wilson Lima, o governador, teve 4 anos aí, com certeza não tinha experiência, mas nesses 4 anos a gente esperava que ele ganhasse essa experiência para tentar resolver os nossos principais problemas. Eu não vejo acontecer porque eu não vejo nenhum plano de ação para diminuir esses números, essas questões. Eu não estou vendo assim. Eu lembro lá atrás que você tinha segurança, aí botava um projeto, Galera Nota 10, por exemplo, não sei se você lembra. Eu lembro. Aí tinha Ronda. Que Ronda no bairro. Mas a gente não vê nenhum projeto efetivo voltado para a segurança do nosso Estado. E isso realmente deixa a desejar o governo que nós estamos aí, que nós reelegemos na confiança de que ele solucionaria esses problemas que nós estamos, ou pelo menos amenizar esses problemas que a gente enfrenta. Olha, Priscila Almeida, minha terra natal, Itacoatiara, precisa melhorar a nossa estrada da M010, está péssima. Aí ela diz aqui, a cidade está muito linda na infraestrutura, desculpe-me. É graças às emendas do Eduardo Braga. Porque se depender do... Ela diz aqui dançarino, né? Que ela está se referindo, né? A minha Itacoatiara estava em total abandono. Falta de competência desse governador. Isso mesmo, convidado. Quer dizer, ela acabou concordando com você aqui, né? Do que você estava comentando sobre a questão da M010. Muito obrigada, tá, Priscila? São exatamente 11 horas e 57 minutos. Já estamos chegando quase no final. Mas antes, né, da gente encerrar aqui o podcast Amazônia Tem Voz, o Thiago Teles. Vamos falar também da falta de água nos bairros, que está demais. É muita gente reclamando mesmo da falta, né, de água. Imagine nesse calorão que nós, né, estamos 40, 45 graus, às vezes até 50. Imagine ficar sem água em casa. Esse é um problema que a gente tem que cobrar hoje, né? É uma empresa que não é pública, é uma empresa privada que cuida do fornecimento da nossa água. Né? E nós temos todo o direito de cobrá-la, de exigir que o abastecimento seja contínuo e de qualidade. E, então, aí nós temos o Ministério Público, nós temos a Câmara, que é uma questão ligada muito à Prefeitura e à Câmara Municipal, para ir para cima dos nossos vereadores e exigir que essa água chegue na quantidade. Ela já não é barata, né? A água é um bem relativamente caro, então nós não podemos aceitar que essas coisas continuem acontecendo. Esse problema era para ter sido resolvido há muito tempo. Okay. Né? Olha, a Bruna Carla, acabou o projeto Cidadão, ela diz aqui. A Joyce Amorim também no Facebook. As merendas nas escolas, por exemplo, é uma vergonha. Né? Aqui o comentário aqui da Joyce Amorim. Gente, olha, muito obrigada mesmo por vocês estarem aí acompanhando o podcast Amazônia Tem Voz. Já são 11 horas e 59 minutos neste sábado, dia 2 de setembro. Cislan, as suas considerações finais e os seus projetos futuros. Pode olhar para essa câmera aqui. Primeiro, agradecer ao portal IF3M, parabenizar a iniciativa do nosso querido diretor Francisco, parabenizar você nesse novo projeto. Tenho um desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigada. Parabéns pela estrutura, pela liberdade que vocês estão impondo ao programa, né? Que é o que a gente ainda vê por aí faltar. Ter toda a liberdade de expor nossas opiniões aqui sem nós restrições. Nós fazemos um jornalismo sério. E que, se Deus quiser, vamos continuar. Precisamos dessa seriedade que permaneça. Eu tenho certeza que, pelo perfil de vocês, irá permanecer. Agradecer aí a oportunidade, né, de estar aqui, batendo esse papo gostoso. Desejar a todos os nossos ouvintes, espectadores, um bom final de semana, um mês de setembro aí
abençoado. A gente está cheio de projetos, né? Ninguém para, né? Como empresário, como político, a gente está sempre buscando o melhor, e como agente social também. Em breve eu vou trazer aí algumas novidades, vou mandar para vocês algumas novidades do que a gente está projetando, além da política. Nós estamos fazendo uma parceria linda com o Instituto de Israel, o Instituto Israelita. Nossa, legal. Eles estiveram aqui em Manaus para conhecer o Amazonas. E eu e minha irmã Soraya firmamos uma parceria. Israel, de 3 em 3 anos, eles trocam todos os equipamentos dos deficientes físicos. Tanto bom ou não, eles trocam. E essa instituição que tem lá, eles pegam esses equipamentos, os que precisam recuperar com problemas pequenos, como a bateria de uma cadeira de rodas ou um braço quebrado, recuperam e disponibilizam para doação. Que legal. E nós fizemos essa parceria com eles e em breve estaremos recebendo centenas de equipamentos, né, incluindo aí cadeira de roda, prótese, aparelhos de auditivos, para a gente também beneficiar as pessoas que precisam desses equipamentos aqui no nosso estado, que é muito carente. E essa parceria já foi firmada, em breve eu venho aqui anunciar a efetiva inauguração do nosso espaço. Poxa, que bom. Tá bom? Além disso, a gente está trazendo aqui para Manaus, para o Amazonas, a Ecoville, é uma empresa especialista em limpeza. Os produtos dela são de alta qualidade e de preço muito acessível. E a gente conseguiu trazer essa franquia. Serão convidados para a inauguração, tenho certeza, em breve. Poxa, que bom. No mais, desejar a todos um bom final de semana. Com as redes sociais, Cirlan, quem quiser falar com Quem quiser falar, tem um Facebook, já vou publicar completo o nosso programa, no Instagram, né, e vou mandar aí um link aí para todos os meus amigos do WhatsApp, para que vocês possam acompanhar não só o portal, mas também as entrevistas que aqui acontecerão. Obrigada. Olha, antes de encerrar, a Raquel Silva, ela diz parabéns, Cirlan, por sua participação, ótima didática. Também a Camila Passos, amei o podcast de hoje. A Grace Souza, até o próximo, um grande abraço a todos. A Camila Passos novamente, a Raquel. A Bruna Carla, obrigada por interagir com o povo. Olha, gente, muito obrigada mesmo a todos vocês. Infelizmente, passa muito rápido 1 hora, né? Passa muito, a gente fica batendo papo, conversando, quando vê, nossa, já deu aí 1 hora de podcast de Amazônia Tem Voz. Mas eu aguardo você, viu? No próximo sábado, 11 horas, o nosso compromisso é aqui, viu? É aqui no portal IF3M com o podcast Amazônia Tem Voz. Bem, gente, olha, um ótimo final de semana a todos vocês e um ótimo feriado também, tá bom? Um ótimo, se você for beber, não dirija, tá bom? E me chame. Tá vindo aí um feriadão, me chame, né, Cirlan? Tá vindo aí um feriadão, né? Você que vai pegar a estrada, né? Você que vai pro sítio. Então, olha, se for beber, não dirija, tá bom? Pegue, chame um aplicativo, um Uber, tá bom? E você vai aí curtir seu feriado na boa, sem transtornos, tá bom, meus amores? Um beijo a todos, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo sábado.